Bolsonaro recebeu em sua casa, na noite desta segunda-feira, os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, do PP, o Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Antônio Rueda. Também participaram do encontro líderes partidários, como o Rogério Marinho, que representa a oposição no Senado. O encontro foi anunciado pelo parlamentar no fim de semana e a pauta foi a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e o preço que ele colocou para desistir da empreitada, que é o seguinte: a anistia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os condenados pelo 8 de janeiro. O pai dele, que agora cumpre a pena dele pela trama golpista, pelo golpe de Estado, de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A repórter Marília Ribeiro traz mais detalhes sobre essa reunião que ficou num vai, não vai, mas aconteceu. Mesmo assim, terminou sem apoio a Flávio Bolsonaro, né, Marília? Bom dia. Bom dia, Nath, para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Acorda Metrópolis. Reunião bem tarde, né? Mandar até minha solidariedade à colega Letícia, que acompanhou toda essa reunião que aconteceu na casa do senador Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência da República. Esse anúncio aconteceu na última sexta-feira. De lá para cá, Flávio Bolsonaro ele deu algumas declarações. A sua primeira aparição pública, logo após o anúncio dessa pré-candidatura, foi no domingo, durante um culto que aconteceu aqui em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro chegou a precificar ali o que ele poderia fazer, o que poderia acontecer para que ele pudesse abandonar, deixar de concorrer às eleições em 2026. Uma das hipóteses levantadas ali por nós jornalistas foi, de fato, a questão envolvendo a anistia. Chegou a falar que poderia ser outras coisas, e em entrevistas ele chegou a dizer que seria Jair Bolsonaro livre e nas urnas. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro. Ele primeiro foi preso preventivamente por tentar romper ali a sua tornozeleira eletrônica e também porque havia risco de fuga. Isso por conta de um culto, de uma parte religiosa ali que foi feita pelo próprio senador Flávio Bolsonaro. Então o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, viu ali um risco iminente de fuga, por isso foi dada ali primeiro a sua prisão preventiva e depois nós tivemos o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses por parte de Jair Bolsonaro, por ter liderado a trama golpista, isso de acordo com o julgamento feito pela primeira turma do STF. E na sexta, então, Flávio Bolsonaro disse que Jair Bolsonaro teria escolhido ele tornar pré-candidato às eleições de 2026, a vaga lá no Palácio do Planalto. E agora, o que o senador vem fazendo, Nath? Ele vem tentando reunir forças para poder ter ali, de fato, algo palpável em relação à sua candidatura. Isso porque o nome que estava sendo ventilado, principal nome, era o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também tinha o nome ali da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, era o nome ventilado para poder fazer parte ali, para poder concorrer a essas eleições presidenciais no ano que vem, mas fato é que agora foi Flávio Bolsonaro, pelo menos por o nome. Ontem nós tivemos essa reunião com Ciro Nogueira, do PP, e também com Antônio Rueda, do União Brasil. A gente lembra que PP e União Brasil fizeram ali uma federação e hoje eles são um único partido, porém nós temos aí essas duas lideranças por parte dessas duas siglas. Além deles, participaram também, como você disse, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, além também de Rogério Marinho. O que acontece agora, Nath? Não teve nenhuma solução ali em volta de apoio para Flávio Bolsonaro em relação a essas eleições presidenciais. O que ficou acordado, segundo o senador Rogério Marinho, é que agora Ciro Nogueira e Antônio Rueda vão se reunir ali com as suas lideranças, com os seus parlamentares, para poder debater um apoio a Flávio Bolsonaro ou não. A gente lembra que também para esse encontro foi convidado o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, e ele disse que por conta ele não conseguiu comparecer aqui em Brasília para poder participar desse encontro, mas Flávio Bolsonaro, ele deve aí novamente procurar por Marcos Pereira e deve reforçar ainda em relação a Antônio Rueda e também Ciro Nogueira. A gente lembra também, né, Nath, que desde sexta-feira nós tivemos algumas figuras
dizendo a respeito dessa candidatura. E uma delas que acabaram se manifestando foi o próprio Antônio Rueda, que acabou sinalizando ali, não o apoio a Flávio Bolsonaro, mas que ali o centrão, né, o centro, ele poderia indicar um candidato para essas eleições de 2026. A gente lembra também que nós temos aí Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, que anunciou a sua pré-candidatura lá em abril deste ano, e ele vem reforçando ainda essa pré-candidatura, tanto que nesta quarta-feira, Nath, nós temos previsto aí para que Ronaldo Caiado venha lançar aí toda a sua campanha publicitária em torno dessa pré-candidatura. Então ainda nós temos nomes ainda ventilados pelo Centrão, ali puxando centro-direita para poder concorrer a essas eleições em 2026. Hoje a previsão é qual, Nath? Ali integrantes do Partido Liberal, eles devem se reunir para poderem debater ainda em torno dessa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, e daqui a pouquinho, e às 11 horas da manhã, o senador vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o seu pai, lá na Superintendência da Polícia Federal. No domingo, ele disse que nesta visita de hoje, ele levaria para Jair Bolsonaro todo o balanço que aconteceu desde sexta-feira, quando anunciou ali o seu nome para essa pré-candidatura, como foi recebido pela sociedade e também por partidos políticos. E agora fica essa expectativa, Nath, de o que será que Flávio Bolsonaro vai falar para Jair Bolsonaro e também o que ele deve trazer para a gente de retorno desse balanço que deve ser apresentado ao ex-presidente ainda nesta terça-feira, Nath. Ribeiro, falta muito tempo ainda para as eleições, né? E o Centrão dança conforme a música, né? É cedo também para o Centrão já apoiar algum candidato. Vai ter muita pesquisa mostrando se o nome do Flávio é bom ou não. As pesquisas que saíram até agora já mostraram que não, né? Que a opinião pública preferia, por exemplo, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então a gente vai acompanhar, inclusive, esse encontro aí que a Marília muito bem pontuou, às 9 da manhã, que o Flávio vai reportar essas novidades ao pai, ao ex-presidente que está preso de forma definitiva. Obrigada, Marília. Daqui a pouquinho a Marília volta com outros assuntos bastante importantes aqui para a política brasileira. E a gente vai falar do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que se manifestou